boa noite, onde quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez com vocês nestas conversas com o mundo, para mais uma vez vos trazer mais um assunto que eu acho de extrema importância. Hoje vim falar de algo que é realmente importante a vários níveis. A nível religioso, a nível filosófico e de alguma forma, de uma forma de ser e estar para com a vida. Hoje venho falar do budismo. Há quem acredite ou pense que o budismo é uma religião. Mas nas religiões existe sempre a característica própria de cada uma delas, através de um Deus monoteísta, um Deus único, o Senhor de todas as coisas, e através das religiões politeístas, onde existem vários deuses, como um pouco através de Apolo, na antiga Grécia, onde tinha vários deuses que realmente faziam parte do conjunto de seres que dominavam a terra, o mar, os céus e todas as outras coisas que existiam no plano terreno, não é? Mas hoje vim falar do budismo. O budismo não é nenhuma religião, é uma filosofia de vida, é uma forma de estar com a vida e para com a vida. É algo realmente extraordinário o budismo. Siddhartha Gautama, que mais tarde se tornou Buda Shakyamuni, viveu no século VI a.C., há aproximadamente 2500 anos. Gautama, ou Buda, como queiram chamar, era filho de um homem muito rico, bloqueado dentro de um palácio com todas as mordomias e bens materiais dignas de um príncipe. Ainda muito cedo alguém anunciou que ele ou seria um grande imperador ou um grande líder espiritual e religioso. Mas ele foi de alguma forma preservado dentro do palácio de tudo o que acontecia fora dele. E então, quando ele tinha 29 anos, ele pediu ao pai para poder sair do palácio. Depois de deixar o palácio, ele encontrou um homem velho e perguntou ao seu amo: o que é isto? Ele nunca tinha visto um homem velho na sua vida. E ele disse: este homem é um homem que era jovem, um dia foi criança, tornou-se jovem, amadureceu, envelheceu e hoje está velho. E ele: uau! Ele nunca tinha visto um velho na vida dele, porque ele tinha sido preservado dentro das paredes do palácio para que de alguma forma não tivessem contacto com o sofrimento humano, com tudo aquilo que diminuía o ser humano. Depois de ele ver o sofrimento através da idade, através da doença e através da morte, pelos caminhos e pelas caminhadas que ele fez fora do palácio, ele decidiu sair do palácio e encontrar solução para essa dor e para esse sofrimento. Logo ele encontrou pessoas também nesse processo de tentar encontrar uma solução para essa dor e para esse sofrimento através de uma iluminação e encontrar o caminho livre de sofrimento e da dor. Assim ele se afastou de todos os prazeres da vida, física, carnal e de alguma forma de tudo aquilo que era humano. Ao extremo, apenas comia o que caía das árvores em seu colo. E assim ele quase morreu de desnutrição. Depois de 6 anos de ficar dentro desse processo, ele passou realmente por uma fase muito difícil, ao ponto de quase perder a vida, derivado à falta de nutrição no seu corpo. E então ele compreendeu que realmente esse extremo era tão mau como era o extremo
da abundância. Podia trazer benefícios, mas também trazia prejuízos. E então compreendeu que devia tentar talvez encontrar um caminho no meio, não nos extremos. E com 35 anos de idade, ele ficou debaixo de uma árvore meditando por 49 dias. Aí Gautama alcançou o mais alto nível de iluminação. Aquilo que todos nós conhecemos como Nirvana. Ou seja, a iluminação, a descoberta total do ser para além da carne. Ou seja, ele encontrou o Buda em si. E o Buda significa aquele que despertou. E ao despertar, ele compreendeu um pouco daquilo que era importante, de alguma forma, para poder trazer ao mundo um maior equilíbrio, quero dizer. E então ele criou alguns ensinamentos que se tornaram, de alguma forma, o fundamento daquilo que nós hoje conhecemos como budismo. Através do que são chamadas as 4 nobres verdades de Buda. A primeira é a verdade sobre o sofrimento. A vida é dukkha. Dukkha significa a vida é sofrimento. Mas o sofrimento deste dukkha, esta palavra dukkha, nunca foi muito bem entendido. Porque a tradução feita do hindi do século VI a.C. para os dias de hoje tem de veras várias conotações e várias formas de compreender a mesma palavra. Por isso, esse dukkha abrange o sofrimento desde o mais simples ao mais complexo. Esta foi a primeira verdade dessas chamadas verdades nobres. A segunda é a verdade sobre a origem do sofrimento. O sofrimento é causado pelo desejo. E realmente eu concordo com ele. Porque eu acredito, não é só pelo desejo, mas pelas expectativas. Uma grande parte do nosso problema, penso eu, uma grande parte daquilo que nos faz sofrer é as expectativas que criamos sobre alguém ou sobre algo. E isto aqui faz um pouco parte do desejo, mas isto é a minha perspectiva, não é a perspectiva de Buda, não é? Na perspectiva de Buda, sobre a verdade sobre a origem do sofrimento é unicamente causada pelo desejo. Na terceira, a verdade sobre o fim do sofrimento. O desejo em si é o que causa o sofrimento, pois devemos aprender a não desejar nada, pois o sofrimento acaba quando perdemos o desejo e não quando o conquistamos. E isto realmente é importante compreender aqui algo que é extraordinário. Realmente é quando nós estamos de alguma forma afastados de tudo. O desapego também faz parte um pouco do estoicismo. E aqui o Buda vem dizer que através dessa falta de desejo se evita o sofrimento, porque o sofrimento vem em parte do que desejamos. O desapego não quer dizer não ter nada, mas sim que nada nos tem. Porque muitas vezes as pessoas ficam prisioneiras das coisas que têm. E aí acabam por, de alguma forma, sofrer por esse mal também. A quarta verdade, segundo Buda, nessas verdades nobres, dizia que a verdade era a quarta verdade era o caminho para a cessão do fim do sofrimento. O caminho do meio, o equilíbrio na harmonia e na moderação. Era, de alguma forma, o que ele considerava como um balanço, um equilíbrio entre
o que se quer e o que não se quer. É algo que nos equilibra e nos faz sentir de alguma forma em paz connosco e para com o mundo. Mas uma coisa também é certa. Nesse caminho do meio, também conhecido no budismo como o octuplo, o octuplo são 8 formas de estar para com a vida. O octuplo faz parte essencial daquilo que nós conhecemos como é o budismo. E o octuplo fala do seguinte: a compreensão correta, aceitar o mundo como é e não como nós gostaríamos que ele fosse. O 2 é o pensamento correto, fazer as coisas pelo motivo certo, não por raiva ou por inveja, mas pelo amor e pela compaixão. Aliviando o sofrimento de alguma forma, dessa maneira, não é? Terceiro é a fala correta. Falar de bem para o bem, falar a verdade. O quarto é a ação correta. É agir de forma não agressiva para não poder causar mal a ninguém. O quinto, meio de vida correta. Quer dizer, meio de vida correta quer dizer ganhar a vida de uma forma honesta e ética. Não ter uma profissão que cause mal aos outros ou a si próprio. Algo que seja positivo, que não traga detrimento nem só nem a ele, mas também aos outros. Sexto é o esforço correto. Sempre se esforçar para melhorar a atitude, para poder ter uma atitude mais positiva. O sétimo é a atenção correta, que é estar presente no momento, não o que aconteceu na semana passada, não o que acontecerá na semana que vem, mas terem atenção o que está a acontecer agora. Porque a vida acontece agora, a vida não aconteceu a semana passada, o que aconteceu a semana passada já passou, ficou lá, não podemos mudar. O que está para chegar ainda não chegou, não vivemos aí, vivemos no presente. Por isso as preocupações são erradas, porque nos preocupamos por algo que poderá vir a acontecer, mas que não de veras está a acontecer. O que está a acontecer é o presente. Deixemos o passado no passado e o futuro onde ele pertence, no futuro. E quando chegar esse momento, nós tomaremos as decisões corretas para poder, de alguma forma, fazer face às dificuldades ou aquilo que, de alguma forma, nos atormenta a alma. O oitavo é, sem dúvida, a concentração correta. Conseguir prestar atenção em cada coisa. Como é que eu digo isto? É, de alguma forma, prestar atenção correta a cada coisa individualmente. Não tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Porque muitas vezes nos perdemos nisso. Eu tenho sido um pouco vítima deste oitavo octuplo, que faz parte das 8, do caminho do meio, segundo lhe chamava Buda. Porque de alguma forma eu me tenho descentralizado, ou como é que eu digo isto de uma forma mais inteligente, eu tenho tentado saber tudo e conhecer tudo. Nunca me foquei diretamente e objetivamente numa única específica área. Isto deu-me uma visão do mundo realmente extraordinária e realmente me elevou na compreensão do todo, do total, mas não me especializou em nenhuma área em concreto. E isto é importante compreender, que às vezes temos de ter a capacidade de compreender o seguinte: quem tudo quer, tudo perde. E às vezes não compreendemos que realmente, de alguma forma, por vezes temos que ter a capacidade de compreender que não podemos saber tudo, nem estar à frente de tudo. Não podemos, de alguma forma, ser senhor de todas as verdades e conhecer o mundo inteiro e saber tudo sobre tudo. Ninguém é capaz de tal feito. Mas eu caí um pouco nessa tentação. Mas afinal, quem foi Buda? Afinal, quem foi este senhor que de alguma forma trouxe esta filosofia de vida ao mundo? Ele era uma pessoa como nós.
com as suas dificuldades e problemas naturais da vida. Porém, ele tinha uma característica que era, de facto, a de não aceitar, de uma certa maneira, ter que sofrer. Então, através da procura de um autoconhecimento, ele foi através da solução para esse problema da humanidade, que é o de se sofrer. Ele foi tentar encontrar essa solução. Ele era um príncipe, e por isso todos os prazeres humanos e da carne e materiais ele já os tinha passado. Mas ele compreendeu que não era através dessa vida cheia de coisas mundanas que ele encontraria de verdade a felicidade. Então ele saiu dessa vida e foi em busca de um caminho espiritual através das religiões e correntes filosóficas desse tempo. Mas muito rápido ele compreendeu que a resposta verdadeira a essa procura existia em si mesmo, dentro de si e não fora de si. E foi aí, talvez, que ele criou a maior corrente filosófica de todos os tempos, quando ele compreendeu que a maior parte das respostas que nós procuramos no mundo existem em nós e não fora de nós. Então, através de um longo processo de meditação e reflexão, ele atingiu o que nós conhecemos ou que chamamos de iluminação, que de verdade quer dizer o abandono completamente de todos os venenos mentais, conhecidos através do cristianismo por todos nós como os pecados e tentações da carne, como são a raiva, o ódio, o apego, a inveja, mas acima de tudo a ignorância. E ele tentou aí desenvolver as suas próprias qualidades ao explorar o seu potencial máximo através da sabedoria e do amor. Depois de ter chegado a essa conclusão, Buda fez de verdade, foi compartilhar com todos aqueles que ele encontrava pelo caminho da sua vida os seus ensinamentos, adaptando de forma diferente a cada um daqueles que ele encontrava, porque cada pessoa é um ser individual. Ele teve a capacidade de compreender que todos nós éramos seres diferentes. E então ele teve a capacidade, de alguma forma, de transmitir os ensinamentos de uma forma que fosse alcançável e de alguma forma possível de atender a todos aqueles que o circundavam. Mas uma coisa é certa, ele acreditou que cada pessoa tinha um certo limite e uma certa capacidade de poder se desenvolver. E por isso ele respeitava a identidade de cada um e tentava passar o seu conhecimento e a sua compreensão do mundo de uma forma mais simples ou mais complexa, de acordo com a pessoa com que encontrava. Por isso existem todas as tradições budistas, pelo facto de cada um de nós termos mentalidades diferentes. O Buda, desde o princípio, sempre adotou a capacidade e a mentalidade de cada um, digamos isto. Algumas pessoas perguntam se o budismo é uma religião ou não. Não, o budismo não é nenhuma religião, nunca foi e nem nunca será. O budismo é uma forma de estar para a vida, é uma forma de nós nos sentirmos para a vida e de alguma forma compreendermos o mundo que nos rodeia de uma forma em que a aceitamos sem o sofrimento. Uma coisa é certa, o que Buda fala de verdade é como nós poderemos desenvolver quem somos, as nossas qualidades. Treinar a nossa mente num nível conceitual e emocional, como aprender a iluminar aquilo que nos leva ao sofrimento, como são esses pecados que de alguma forma atormentam a humanidade. A inveja, o ciúme, os medos, a arrogância, a raiva, o egoísmo e por fim, de alguma forma, o mais triste de todos é a ignorância, que
que nos traz todos esses males e que é a causa de todo o sofrimento, na realidade. Quando houver, de alguma forma, nas pessoas mais conhecimento, maior consciência do mundo, mais elas se livram um pouco das tentações e daquilo que a rodeia. É por isso que ele sempre tentou desenvolver mais profundamente as suas qualidades, como foi principalmente o amor, a sabedoria, o equilíbrio, a satisfação humana através de um equilíbrio que pudesse trazer uma paz espiritual e que pudesse também, através do seu exemplo, ser melhor para o mundo que o rodeava. Então, sabendo que o budismo não é uma religião, compreendemos que o budismo é um caminho para desenvolver essas qualidades que nos acrescentam e nos trazem a paz interior e a tranquilidade do ser, através de vários métodos e ferramentas para tornar esse caminho mais fácil. Este processo baseia em saber escutar e entender, compreender sem dúvida o mundo que nos rodeia e meditar sobre estes conceitos de uma forma que eles se tornem naturais e espontâneos através da nossa consciência e maior elevação espiritual e de alguma forma, como ele chamava, iluminação do que são realmente as verdades fundamentais da vida, do universo e da filosofia que nos gera e que faz ser quem somos. Então podemos dizer em poucas palavras que o budismo é um caminho interior para a felicidade. Não é nada que encontremos no exterior de nós mesmos. O budismo é, sem dúvida, um caminho interior, uma autodescoberta, um autodesenvolvimento e, de alguma forma, uma elevação superior da nossa consciência a um nível que, infelizmente, eu não sei como poder alcançar tal iluminação. É realmente algo que eu não acredito algum dia poder estar em sintonia para poder, de alguma forma, dizer que despertei através do Nirvana. Sem dúvida, o Nirvana é criado através de uma consciência muito mais profunda e muito mais elevada de tudo o que somos e de tudo aquilo que nos rodeia. Há que acreditar numa coisa: o budismo é uma filosofia, é um caminho que desenvolve através do amor também pelo próprio, do desapego às coisas também, tal e qual como o estoicismo. O budismo é, sem dúvida, algo que nos transcende, que nos faz ser mais para além do ser carnal que conhecemos. O budismo não se advoca como o fim de todos os males, mas sim como uma ferramenta fundamental da vida. Segundo a tradição budista, Buda não era um mago, não era um filho de um deus, nem era um deus. Buda foi um ser iluminado, foi um ser que se descobriu a si mesmo através da capacidade de meditar tão profundamente que teve a capacidade de atingir aquilo que nós conhecemos com o mais elevado grau de consciência espiritual que é o Nirvana. Sem dúvida, seja este, tivesse sido quem fosse este senhor, tivesse sido este quem fosse este senhor que todos conheciam na altura, simplesmente como Gautama, mas que se tornou Buda. E tornou-se Buda porque teve a capacidade de se elevar acima de tudo aquilo que a carne e que as tentações e que os desejos humanos são capazes de compreender. E quando conseguiu fazer isso, ele atingiu de alguma forma uma visão e uma mais completa compreensão do universo e de tudo o que o rodeava, nem só em termos pessoais e espirituais, mas como em termos universais. Ele conseguiu aí, de alguma forma, desenvolver uma capacidade de compreender o mundo de uma forma que
nós, simples seres, jamais, talvez alguma vez, teremos a capacidade de compreender. Mas ele sempre disse que cada um de nós podia ser um Buda. Em cada um de nós existe um Buda por descobrir. Em cada um de nós existe um ser extraordinário, com a capacidade de amar o próximo, porque uma das bases fundamentais do budismo é amar o próximo, é ser mais e melhor uns para os outros, é ter a capacidade de se abster dos desejos e de alguma forma ter a capacidade de transmitir mais felicidade. Porque no budismo a nossa felicidade só acontece através da felicidade dos outros. A nossa felicidade não é uma coisa única e exclusivamente nossa, não é parte do narcisismo, ou um egoísmo ou de um egocentrismo, não. O budismo é algo que se trespassa para o outro lado, para lá das fronteiras do eu, de quem sou, do que eu quero, do que eu preciso. O budismo é mais do que isso. O budismo é uma corrente filosófica que nos dá a liberdade e o desapego das coisas mundanas, dos desejos e de aquilo que faz ser quem somos enquanto seres humanos. Para atingir essa iluminação, para conseguir esse despertar, para atingir esse Buda, realmente eu, quando penso sobre isto e medito sobre tudo aquilo que nós podemos ser enquanto seres humanos, é incrível o quanto ilimitados somos em todos os sentidos. Às vezes julgamos-nos tão pouco, quando na realidade somos tanto, quando na realidade somos tão grandes, que nem nós próprios temos consciência dessa grandeza. Há quem diga que usamos apenas 5 a 10% do nosso cérebro. Imaginemos que podemos usar a totalidade da nossa capacidade cerebral, pôr os nossos neurónios todos a trabalhar ao mesmo tempo. Imaginemos ter a capacidade de poder fazer isso acontecer nas nossas vidas. Talvez seja através desta capacidade de meditação profunda que se consiga fazer com que esse fenómeno aconteça. É a iluminação que todos nós conhecemos como Buda, como Nirvana, ou como um desenvolvimento superior das possibilidades espirituais de cada um de nós. Hoje, nestas conversas com o mundo, não quero ir mais longe, só vim aqui trazer a vocês um pouco de iluminação sobre aquilo que é o budismo e sobre a sua corrente filosófica. Há quem diga que Jesus usou muito dos ensinamentos budistas. Há quem diga que Jesus, entre os 3 anos e os 29 anos, em que esteve desaparecido de alguma forma dentro daquilo que nós conhecemos como os textos bíblicos, que ele de alguma forma viveu na Índia ou foi influenciado por filósofos e de alguma forma budistas e outras filosofias que estavam na altura em desenvolvimento no mundo, não é? E sem dúvida Jesus trouxe muito daquilo que nós conhecemos do budismo para o cristianismo. Mas nessa altura o budismo era realmente extraordinário, porque as pessoas viviam ele de uma forma muito mais absoluta do que hoje. Mas nessa altura o cristianismo ainda não existia, só existia nessa altura e nessas partes do mundo o judaísmo. E Jesus era judeu e pregava para judeus. Todos aqueles que nós conhecemos hoje, que foram a base fundamental do cristianismo, eram judeus. Jesus era judeu. Era um judeu a pregar para judeus. Só depois da sua morte, e muito depois da sua morte, através da sua filosofia e da mensagem que deixou ao mundo, através dos seus apóstolos, a cristandade foi criada. Ok, malta, mas isto é um por outras conversas com o mundo. Hoje não quero ir muito mais longe, só quero aqui deixar apenas, talvez, a abertura para um próximo episódio que venho trazer a vocês com o cristianismo e talvez com as influências que o cristianismo trouxe dessa filosofia e
dessa ideologia e dessa forma de estar para com o mundo e com o mundo, dessa tão extraordinária filosofia de estar na vida que é o budismo. Mas hoje, como em tantas outras vezes, a conversa já foi longe demais e mais uma vez, hoje, apenas quero aqui deixar um abraço para o mundo, com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, onde quer que estejam, e até o próximo episódio destas Conversas com o Mundo.